Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Câmara Municipal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A banca que irá elaborar a prova será a banca Selecom. E nessa primeira aula eu vou estar falando sobre um tópico da parte de informática que é modalidades de processamento, conceitos, características, dispositivos de hardware. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca Selecom e também provas anteriores da Selecom, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022 998 58 7780. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de hardware, que é a parte física do computador, que nessa aula eu vou falar sobre isso, sobre a parte física do computador. A aplicação da prova objetiva desse concurso, da Câmara Municipal de São Gonçalo, será no dia 3 de julho de 2022. Aqui nós temos o quadro das disciplinas que será cobrado na prova para nível médio. Nível médio serão 20 questões de conhecimentos básicos e nessas 20 questões será cobrado a informática. Depois terá 20 questões de conhecimentos gerais e 20 questões de conhecimentos específicos. Como eu falei no início do vídeo, se você quiser adquirir um pacote de provas anteriores de ensino médio da banca Selecom com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Através dessas provas anteriores, você vai poder estudar língua portuguesa da Selecom, raciocínio lógico e matemático e noções de informática, que será cobrado na sua prova. Para os cargos de nível superior, será cobrado também 20 questões de conhecimentos básicos. Nessas 20 questões de conhecimentos básicos, será cobrado a informática, 20 questões de conhecimentos gerais e 20 questões de conhecimento específico. Eu também tenho provas anteriores de ensino superior da banca Selecom com gabarito que você pode adquirir comigo para estar estudando língua portuguesa, raciocínio lógico e noções de informática. Esse daqui é o meu curso de informática com foco na banca Selecom, Instituto Axis, CEPERJ, IBAN, entre outras bancas. Se você quiser saber mais sobre esse curso, você pode pausar o vídeo e ler as características, os itens que tem aqui no curso, que eu coloquei tudo no slide. Para mais informações sobre valores do curso e mais detalhes sobre ele, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Esse curso, eu gravei várias videoaulas resolvendo questões de informática da banca Selecom, que já aconteceram, e também tem a parte da teoria da informática, bem resumida, para você não perder tempo estudando coisas que podem não cair na prova. Beleza? Estude sempre com foco na banca do seu concurso. Essas daqui são as noções de informática que vão ser cobradas na prova para a Câmara de São Gonçalo, tá? E nessa aula eu vou estar falando aqui sobre um ponto do edital que é dispositivos de armazenamento. Esse tópico aqui está dentro do modalidade de processamento. Só que eu não vou falar sobre todo o assunto aqui, só um ponto desse assunto, que é dispositivos de armazenamento. Aqui no meu canal do YouTube, eu tenho outras aulas gravadas com foco na banca Selecom. É só você assistir abaixo na descrição do vídeo a playlist minha de aulas de hardware, que lá tem muitas aulas sobre hardware da banca Selecom. Hardware é a parte física do computador, beleza? Após assistir essa aula, você assiste a playlist de aulas de hardware. Bom, nessa aula, falando sobre dispositivos de armazenamento, eu vou estar falando sobre o SSD, que é chamado também de disco de estado sólido ou Solid State Disk, que é uma peça do computador onde a gente armazena dados e está sendo muito cobrado nas provas da Selecom e de outras bancas também. Para a gente entender sobre o SSD e sobre os dispositivos de armazenamento, eu vou ensinar aqui primeiro sobre armazenamento de dados.
capacidades de armazenamento de dados. Você já deve ter ouvido falar sobre gigabyte, terabyte, megabyte, mas às vezes você nunca estudou isso. Então, primeiro eu vou te ensinar um pouco sobre o conceito dessas capacidades de armazenamento e depois a gente vai falar mais sobre as peças do computador, beleza? Então, vamos ver um gráfico que eu criei aqui para você entender. Ó, a capacidade de armazenamento de dados, a menor capacidade de armazenamento de dados é o bit. O bit é como se fosse a grama. Não tem lá no peso, não tem um quilograma, tonelada, grama, né, miligrama. É como se fosse isso. Né? A menor capacidade de armazenamento de dados é o bit. E ele é representado por 0 ou 1. Depois do bit, vem o byte. O byte é igual ao conjunto de 8 bits. Então, 8 bits é igual a 1 byte. E o bit, sozinho, né, pode ser 0 ou 1. Agora, ó, depois do byte, vem o kilobyte, que também pode ser representado por KB. 1024 bytes é igual a 1 kilobyte. Depois do kilobyte, vem o megabyte. 1024 kilobytes é igual a 1 megabyte. Depois do megabyte, vem o gigabyte. 1024 gigabytes é igual 1024 megabytes é igual a 1 gigabyte. Depois do gigabyte, vem o terabyte. 1024 gigabytes é igual a 1 terabyte. E o último aqui é o pentabyte. 1024 terabytes é igual a 1 pentabyte. Então essas daqui são as medidas, as capacidades de armazenamento de dados. Ó, o menor de todos é o bit. O maior de todos aqui é o pentabyte. Tem maiores do que o pentabyte. Só que para o usuário comum, na verdade o usuário comum está usando até aqui, ó, até o terabyte. Que é o que você tem que guardar, até o terabyte. Eu vou ter o pentabyte, que deve começar a ser cobrado futuramente também nos concursos. Tá? Então, ó, bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Então, o menor de todos, a menor unidade de armazenamento é o bit. E a maior unidade de armazenamento é o terabyte. Tá? Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Agora a gente vai conhecer algumas peças do computador que armazenam dados. Ó, as primeiras peças serão os discos ópticos, que são 3. O CD, o DVD e o Blu-ray. A capacidade do CD é 700 megabytes. Do DVD, tem DVD de 4,7 GB e DVD de 8,5 GB. O Blu-ray tem um Blu-ray de 10 GB, 25 GB, 50 GB e tem medidas maiores do que essa também. Então, quando falar discos ópticos, são CD, DVD e Blu-ray. E cada um vai ter a sua capacidade. Lembrando, tem bit, que é menor, depois tem um byte, depois vem um kbyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Tá? Ó, o CD, ele é mega, ele está em megabyte, ó, tá aqui. O DVD e o Blu-ray tá em giga. Então a capacidade do CD é menor do que do DVD e do Blu-ray, né? Porque o megabyte é menor do que o giga. O giga é menor do que o tera. Entendeu? Você tem que guardar essa noção de capacidade também, que é importante. Vamos para a próxima aqui, ó, os próximos dispositivos. Ó. Disco flexível. Disco flexível é o disquete. Ele tem 1,44 megabytes. Apesar de não ser utilizado mais pela maioria das pessoas, né, cai em prova de concurso ainda. É importante você saber disso. Depois a gente tem o disco magnético, que tem partes mecânicas. Quando falar disco magnético, está se referindo a quem? Ao HD.
O HD também é chamado de hard disk e disco rígido. E a capacidade dele tem de 500 GB, 750 GB, 1 TB, 2 TB e assim diante. Agora tem os dispositivos eletrônicos utilizam memória flash e não tem partes móveis mecânicas. O disco magnético, o HD, ele tem partes mecânicas. Você pode ver aqui nessa imagem que tem um disco que fica rodando e tem uma agulha aqui, como se fosse um disco de vinil. Então ele tem partes mecânicas. Agora, os dispositivos eletrônicos, como o pendrive e o SSD, que eu comentei no início da aula, ele é um dispositivo eletrônico. Utilizam memória flash e não tem partes móveis, como o HD. Não tem partes mecânicas, tá? Tem pendrive de 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB e assim diante. O SSD tem SSD de 120 GB, 240 GB, 480 GB, 1 TB, 2 TB e assim diante. A capacidade do SSD é parecida com a do HD, tá? Só que o SSD ele é mais caro do que o HD e também é mais rápido. E eu botei duas figuras de dois tipos de SSD. Tem esse aqui de cima, que é o mais novo, e tem o de baixo aqui, tá? Baseado nessa teoria, nós vamos resolver questões de concurso público, inclusive questões da banca Selecom, beleza? Vamos falar mais sobre o SSD, que é o dispositivo que tem sido cobrado na maioria das provas aí de concursos públicos. Vamos fazer a primeira questão. Essa primeira questão é da banca CEPERJ, é uma questão de 2018, e essa banca CEPERJ, ela cobra questões parecidas com a banca Selecom. Diz assim, tem crescido o uso de um dispositivo de armazenamento de dados com uma nova tecnologia considerada uma evolução do HD, que emprega a memória flash, do mesmo tipo da utilizada em pendrives. Entre suas vantagens, é um dispositivo que não possui partes móveis, é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, totalmente eletrônico, que possibilita maior rapidez e melhor desempenho quando comparado com os discos rígidos. Esse dispositivo de armazenamento de dados é conhecido pela sigla. Vamos ler novamente, Tem crescido o uso de um dispositivo de armazenamento, uma peça do computador que armazena dados, com uma nova tecnologia considerada uma evolução do HD, que emprega a memória flash. Falou memória flash, você tem que lembrar de duas coisas: pendrive e SSD. Beleza? E a evolução do HD, você já sabe que é quem? O SSD. Do mesmo tipo está utilizadas em pendrives. Entre suas vantagens, é um dispositivo que não possui partes móveis, é construído em torno de um circuito integrado semicondutor totalmente eletrônico, que possibilita maior rapidez e melhor desempenho, quando comparado com os discos rígidos. Esse dispositivo de armazenamento de dados é conhecido pela sigla, letra A, IDE, B, SATA, C, PCI, D, SCSI e E, SSD. Resposta correta, letra E, SSD. Nós vamos fazer mais questões falando sobre o SSD, que você vai entender como é cobrado também pela Selecom. Vamos para a segunda. Essa é uma questão atual da Selecom. Foi para o concurso da Câmara Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Selecom 2022. Diz assim, a figura abaixo ilustra um dispositivo de armazenamento de dados bastante utilizado nas configurações atuais dos notebooks. Essa imagem aqui é de um SSD, tá? É bom você guardar essa imagem. E a capacidade também está aqui, 240 GB. Quando falar 240 GB, 120 GB, 480 GB, é o SSD, tá? O HD tem também nessas capacidades. Só que os mais atuais é HD de 4 TB, 1 TB,
500 GB, entendeu? Tem uma medida já padrão de HD, beleza? Então vamos de novo, ó. A figura abaixo ilustra um dispositivo de armazenamento de dados bastante utilizado nas configurações atuais dos notebooks. É um dispositivo que possui as características listadas a seguir. Primeiro, representa uma nova tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido, do HD. Ó, você pode observar que aqui está falando a mesma coisa da questão da CEPERJ de 2018. Então a Selecon e a CEPERJ cobram questões parecidas de informática. Segundo ponto, não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, o qual é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos como os HD. Não utiliza partes mecânicas, o que reduz as vibrações e torna esses dispositivos completamente silenciosos. Apresenta a vantagem do tempo de acesso reduzido decorrente do uso da memória flash. Esse dispositivo é conhecido pela sigla, letra A, WVGA, B, SATA, C, SSD e D, BNC. Resposta correta, letra C, SSD. Você vê que a primeira questão e a segunda, o enunciado é bem parecido, né? Tem muita coisa igual uma na outra. Bom, uma coisa importante, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo também, que assim você vai estar me ajudando no crescimento do canal, e compartilhe também nas suas redes sociais. Caso você adquira meu curso completo, com foco na Banca Selecon, vai ter mais conteúdo do que tem aqui no canal para você estar estudando e sendo aprovado nesse concurso da Câmara de São Gonçalo. Beleza? Então vamos lá, ó. Mais uma questão. Essa é uma questão da banca IBGP. Diz assim, ó: o Solid State Drive SSD tem tecnologia de armazenamento semelhante ao. O SSD tem tecnologia de armazenamento semelhante ao. Letra A, Hard Disk, B, Compact Disk, C, Pendrive e D, Blu-ray. Então a tecnologia de armazenamento do SSD é parecida com qual dispositivo? Resposta correta, letra C, Pendrive. Que os dois utilizam o quê? Memória flash. Então a gente fez aqui 3 questões falando sobre esse dispositivo de armazenamento que é o SSD. Vamos dar uma revisada? Vou voltar um cadinho aqui. Bom, comecei falando aqui sobre as capacidades de armazenamento de dados que você tem que guardar. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, pentabyte. O menor é o bit e o maior aqui que tem sido cobrado em provas é o terabyte. Mas depois do tera tem o penta, tem outras capacidades. Mas as mais atuais é do bit ao terabyte. Depois eu falei sobre os dispositivos de armazenamento, que tem os dispositivos ópticos, que é o CD, DVD e Blu-ray, discos flexíveis, que é o disquete, disco magnético, que é o HD, e os dispositivos eletrônicos, que é o pendrive e o SSD. Os dois utilizam memória flash e não têm partes móveis mecânicas como o HD. E você observou durante as questões que isso é cobrado no enunciado. E nós fizemos aí 3 questões falando sobre o mesmo tema, que é o SSD. Todas as minhas aulas aqui no YouTube, eu sempre faço isso. Eu falo um pouco da teoria do assunto que a gente vai trabalhar, depois a gente vai resolver questões sobre aquele assunto, para que você possa entender como é cobrado em provas. Beleza? Se você gostou da aula, deixa um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E abaixo, na descrição desse vídeo, tem uma playlist de aulas minhas de hardware, com muitas aulas, né, da Banca Selecon. Um grande abraço e até a próxima aula.